Boa noite, minha gente. E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Hoje nós temos um tema bem quente. Pare o mundo que eu quero descer. E aí? Você já teve essa sensação? Você já teve essa sensação de querer parar o mundo, né? Então me diga aí, se você já teve essa sensação de querer parar o mundo para você descer. Você já se sentiu esgotado, assim, desencantado com a realidade, angustiado assim, Fátima? Me diz aí, quem já se sentiu assim, com essa sensação? Chega, tô de saco cheio, vou, vou para uma outra galáxia, vou para um outro país. Diz aí se você já se sentiu assim, né? Muitas vezes, Fátima. Então eu quero que vocês me digam aí se você, quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim com essa sensação de angústia, de saco cheio, né? Cansado, cansada, só esperando a live buscar, né? Larissa, pois é isso aí. Eu me lembro daquela música do Raul Seixas, né? Eu até toco essa música, né? O Osso é o moço do disco voador, me leve com você aonde você for, né? O Osso é um moço, mas não me deixa aqui enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí, né? Pois é, a camisa, eu trouxe uma camisa bem sugestiva mesmo para o tema, né? É porque nesses, Maria Chaida está dizendo, essa frase me define. Neide, eu já vontade de sumir. Ali, boa noite, boa noite. Então, boa noite a todos, boa noite, Ana, boa noite, pessoal da comunidade aqui em peso, Geni, João Henrique, Luci, Márcia, Ivânia, Deni, Ana Ferraz, Fátima, Laís, boa noite, Laís, Denis, Denise, Peter, Ivanide, Fátima Almeida, Marinilce. Então sejam Maria Ramos, Ana Eliseu, sejam todos e todas bem-vindas. Essa música do Raul Seixas é muito legal, né? Eu, eu era fã do Raul, né? Os primeiros discos de Raul, eu acompanhava todas as músicas dele, tocava, né? As músicas dele, né? Meu irmão também, mas ele era fã de Raul Seixas, então eu toquei algumas músicas. Essa música do Dissuador é uma música que eu acho muito bacana, assim, porque nos convida, né, a essa possibilidade de ir para outras dimensões, né? Então isso é muito legal. Oi, Cléo, chegando aí, Inês, então Robson, Rose, sejam todos e todas bem-vindas. Então, gente, veja bem, essa live de hoje, o Raul era um gênio, né? As primeiras músicas dele, os primeiros discos de Raul eram assim, extraordinários, perfeitos, né? Então, um indivíduo iluminado. Depois ele se desorientou um pouco, assim, né? Se desconectou um pouco. Mas ele era uma figura genial, né? Trazia muito essa coisa existencial, né? E a gente está vivendo num mundo, não é? Onde muitas pessoas estão nesse movimento. Então, eu pediria para vocês, tanto quem está no YouTube, que lembre de deixar o seu like, quem está aqui no Instagram, você pode convidar pessoas para participar da live, pode chamar aí as pessoas do seu contato, só você soltar aí um avião aí, né? Como a gente costuma dizer, e convida pessoas que possam se interessar por essas temáticas, né? Então, nós estamos exatamente nessa perspectiva de compartilhar conhecimentos, né? Que contribuam para que as pessoas possam lidar com a realidade interior e exterior da melhor maneira possível. A primeira coisa que eu diria para vocês, dentro desse contexto, é você entender que o mundo lá fora ele é inseparável de você, né? Então é muito comum a gente, quando está... que essa camisa, Laís, é muito comum a gente, quando está
num estado de angústia, né? Ou com raiva, ou com algum tipo de ressentimento, enfim, não está satisfeito com a vida. Maripê chegando aqui, boa noite. Então é muito comum que a gente tenha esse movimento de querer ir para um outro lugar, né? De querer ir para um outro lugar, de querer mudar de cidade, de querer mudar de estado, querer mudar de país e assim, de repente, querer mudar de planeta, né? Querer mudar, ir para um universo paralelo, quem sabe um buraco negro, um buraco de minhoca, entrar no buraco de minhoca e sair em um outro universo, né? Então isso é muito comum. Eu que viajo muito pelo mundo, né? Dou cursos, né? Em 7 países. Então eu encontro muito com brasileiros, né? Com brasileiras que elas saíram do Brasil e agora mesmo, né? Nesse momento tem muita gente saindo do Brasil, né? Houve uma evasão muito grande de grandes cérebros, né? Inclusive de grandes cientistas. Enfim, né? Então as pessoas muito desencantadas com o país e muita gente saindo do país. Está acontecendo muito isso, uma evasão muito grande, né? E tudo isso faz parte desse movimento de evolução que nós estamos passando. O que é mais, né? O que é mais importante a gente perceber, e aí eu comungo muito da visão do Dalai Lama, né? Que você... Boa noite quem está chegando. Que você, antes de pensar de mudar de país, de estado, de lugar, é muito importante que você olhe para o seu mundo interior, né? Porque as nossas angústias internas, né? A nossa criança interior ferida, enfim, a nossa confusão, a nossa compreensão das coisas, porque nós compreendemos as coisas em função da percepção momentânea do momento que nós estamos vivendo, né? E nós não vamos simplesmente você mudar de lugar, isso não significa que a sua vida necessariamente ela vai mudar quando você carrega, né? Quando você carrega o peso, né? Quando você carrega o peso da vida em você. Então, a primeira coisa que eu digo, né, quando eu viajo e falo para pessoas migrantes, né, expatriados, é essa importância, e para quem está querendo mudar de país, quem está querendo buscar uma vida em outro lugar, né, é que busque, primeiramente, curar o máximo que puder as suas dores, né, possa exatamente se conectar a novas possibilidades para a sua vida, para que você não corra o risco de se mudar para algum lugar, mas você leva toda a sua angústia, você leva todas as suas crenças limitantes, né, todas as suas percepções confusas da vida, do mundo, né? E aí onde você for, você vai levar com você. Os seus inimigos internos, eles irão com você, né? O Dalai Lama, ele chega a dizer que se você tiver um inimigo e que se você o respeitar, né, com devido respeito ao inimigo, às vezes você até conquista o respeito também de um inimigo. Mas quando o inimigo está dentro de você, não adianta você mudar, né? Porque você vai jantar, tá lá, o inimigo está junto com você, né? Você vai para a festa, você leva o inimigo, né? Você vai para a reunião, você leva o inimigo, né? Para onde você vai, você leva a sua programação, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que não é a questão simplesmente, né? O que é urgente quando bate essa angústia, né? Quando bate essa angústia de querer parar o mundo para ele descer, significa que nós precisamos dar uma parada, né? Nós estamos precisando parar e olhar para nós mesmos com profundidade. É o momento do autocuidado, é o momento da busca pelo propósito, é o momento da busca por conexão, não é o momento da busca por espiritualidade, não é? Dentro dessa visão, né, de que espiritualidade, né, é um lugar que está dentro de nós. É isso aí, Larissa. O paraíso não é um lugar.
é um estado, é um estado de consciência, né? Então, é o momento da gente perceber através de que lente nós estamos vendo o mundo, né? Através de que lente nós estamos percebendo o mundo. Então, assim, e é muito impressionante, porque você vai pegar pessoas da mesma família, você vai pegar gêmeos, né? Gêmeos, ou seja, pessoas que nasceram ali do mesmo útero, nasceram ali juntos, e às vezes gêmeos univitelinos, que eles têm percepções de mundo diferentes, né? Principalmente se eles tiverem sido educados numa perspectiva diferente, é uma coisa muito impressionante isso. Então, assim, eu estou muito convencido de que cada um de nós, cada ser humano, ele traz, né? Nós trazemos uma bagagem vibracional, quântica, né? Os hindus chamam de sanskaras, que são propensões kármicas, que são a nossa história evolutiva. Então, assim, nós trazemos a nossa história evolutiva. Assim, para onde quer que a gente vá, nós levamos a nossa história evolutiva. Então, assim, nós nunca fomos educados no sentido de olhar para a nossa história evolutiva e olhar para os sinais, né? Então, a forma de você olhar para os sinais é você olhar também, né? É você olhar, por exemplo, para o seu estado de humor. E Eliane, boa noite. Olhar para o seu estado de humor, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu lembro que na minha infância eu tinha determinados comportamentos e que esses comportamentos, eles tendem a aparecer na minha vida adulta. Então, é como se eu tivesse propensões de reagir emocionalmente de uma determinada maneira, que eu trago isso desde criança. Então, se eu trago isso dentro de criança, isso termina se transformando num traço de caráter, né? E se isso se transforma num traço de caráter, né? Isso vai gerando uma impressão digital eletromagnética. Isso vai terminar se transformando na sua personalidade. E você termina dizendo, eu sou assim, né? Eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo. E muitas vezes também, na nossa infância, na nossa adolescência, quando nós estamos nesse ímpeto de se transformar, de buscar compreender a realidade de uma nova maneira, é muito comum que a gente ouça aquelas frases, mas você precisa se conformar como você é uma pessoa inconformada, você está... Né, porque, na verdade, existe o rebelde sem causa, que é a pessoa que reclama de qualquer coisa, ela está sempre reclamando da vida, ela está sempre se vitimizando, né? E existe, né? Existe o rebelde, que é a rebeldia no sentido de você querer buscar o sentido das coisas, né? E isso é uma coisa saudável, né? Isso é uma coisa saudável que você vai encontrar em Jesus, em Buda, né? São pessoas que foram rebeldes no sentido de uma rebeldia, no sentido de dizer, não, eu não... Né? Buda, quando ele foi, desde que ele nasceu, né, o Buda Sakyamuni, né, os sábios, né, que tiveram ali no seu nascimento, ele era filho de um rei, ele era um príncipe, e disseram, esse menino vem para mudar o mundo, ele tem uma estrela muito forte, aí ele vem ele tem uma missão, né? E aí o pai dele tentou proteger ele de tudo, né? Criou ele assim num leito de ouro, ele não sabia o que era uma doença, ele não sabia nem o que era uma pessoa velha, nem sabia o que era a morte. Então ele foi criado dentro de uma redoma, né? Mas tem um momento que ele decide ir para a rua, ele decide olhar o mundo, né? E ele vê o sofrimento, ele vê a morte, ele vê a dor, ele vê a velhice, né? Enfim, então, e aí é quando ele diz, mas e aí, qual é o sentido da vida? Entendeu? Então, os grandes mestres, Jesus também, quando ele termina saindo, vai para o deserto, passa 40 dias, ele diz, não, o nível de angústia existencial, de busca dele era muito grande, e ele precisava estar consigo. Então, veja que essas pessoas que fizeram revoluções através do amor, elas não fogem do mundo, elas buscam, elas vão para dentro delas para compreender o mundo, né? Então eu
eu tomo muito como referenciais, né? Jesus e Buda, para mim, são dois grandes referenciais da espiritualidade, e eu fico exatamente percebendo o movimento deles, né? Que eles se distanciaram da família, se distanciaram do mundo, mas para compreender o mundo, para trazer clareza, né? Para trazer clareza para o mundo. Né? Eles não negaram o mundo, eles disseram, olha, esse mundo como está, esse mundo, você jogando o jogo, né? Você jogando o jogo da vida com essa visão enviesada, né? Você vai gerar sofrimento, né? É quando o Buda vai criar as 4 nove verdades, né? Que é praticamente um software, né? Um caminho, né? Um caminho chamado caminho do meio, que vai dizer, olha, é preciso você ter um pensamento correto, é preciso você ter uma ação correta, é preciso você ter a concentração correta, né? E ele vai terminar chegando na perspectiva do vazio, né? Da importância de você estar no presente, que é a meditação. Isso é muito interessante, né? E Jesus vai trazer a perspectiva de que você, de que o amor, né? Ou seja, o desejo que todas as pessoas sejam felizes, né? E não a exclusão, né? Não o ódio, é o caminho. E a fé, né? E a fé. Ele diz, se você tiver fé, você vai mover montanhas, né? Então, assim, sempre que eu me pego nesses estados de angústia, e eu sempre fui um buscador, desde a minha infância, desde a minha adolescência, que eu trazia uma angústia existencial de querer compreender o mundo. Então, eu já me cansei do mundo, algumas vezes eu achava tão absurdos as guerras, a estupidez das pessoas, muitas vezes, né? Os ditadores, né? O autoritarismo. Então, eu olhava para essas coisas e dizia, mas que coisa mais absurda. Eu estudava as tradições espirituais e via as pessoas falando de Cristo em nome de Deus e praticando outras coisas, né? Eu achava aquilo um absurdo. Eu digo, mas espera aí, o que é isso, né? De onde é que vem de onde é que vem esses comportamentos, de onde é que vem essas loucuras, né? Então é muito importante a gente ter clareza de que cada ser humano está, né, está exatamente vivendo a partir do seu nível de consciência. Então, cada um está ali. Eu costumo dizer que, uma vez eu fui para fazer um trabalho, né, lá em Santa Catarina, no Monte Crista, era um monte de mil metros, né? E aí a terapeuta que coordenava o trabalho, quando chegou na altura de 400 metros, ela disse, não, mas eu acho que eu vou sugerir a gente ficar por aqui mesmo, porque o monte é uma subida, é cansativo, né? Ou seja, é possível que a gente só consiga voltar à noite para ir para o monte, né? E assim, é muito puxada essa subida, então eu acho que chegando aqui nos 400 metros, a gente aqui dá para fazer um trabalho, tem um lugar bacana para fazer um trabalho. E eu tinha vindo de Recife para subir o monte de 1000 metros, né? E aí, eu falo já do caminho do meio. E aí eu falei para ela, mas olha, eu vim aqui para subir o monte. Eu não vim aqui para ficar nos 400 metros, entendeu? Aí eu me rebelei naquele momento, e aí algumas pessoas comigo também que tinham ido com esse objetivo. Então a gente né, subiu o monte, e ao chegar no topo do monte, né, eu vi uma paisagem belíssima que eu jamais poderia ver se eu tivesse ali nos 400 metros, entendeu? Então, eu tô falando dessa alegoria, né, que é importante que você entenda que a sua angústia, a sua dor, né, o seu sofrimento, tudo que você está vivendo agora, tudo que cada um de nós está vivendo agora, está associado ao nível de percepção que nós temos. Ou seja, o nível, até que ponto, o nível que nós subimos a montanha do autoconhecimento, o nível que nós subimos a montanha da verdade, né? O nível da coragem que nós tivemos para ir atrás do autoconhecimento que nos empodera, que nos transforma, que nos cura, né? Porque ficar reclamando do mundo é uma postura, né? É fácil você ficar reclamando e botar a culpa, a gente botar a culpa nos pais, a gente botar a culpa
nos políticos a gente botar culpa, seja lá em quem for, né? No entanto, tem algo que só nós podemos fazer, que é exatamente evoluir. Eu posso sair, eu posso tomar a decisão de não ficar ali naqueles 400 metros. Eu posso tomar a decisão de ir para o topo da montanha, entendeu? Então, todos nós estamos sendo convidados, nesse momento de crise pelo qual não é só o nosso país, o mundo todo passa, a sair da sua zona de conforto, né? A perceber até que ponto a nossa visão do mundo está embaraçada, entendeu? Está confusa, né? Está dolorida, né? E entender, né? E entender que nós não temos a chave que possa ativar nas pessoas a capacidade delas enxergarem o mundo de uma maneira diferente. Porque as pessoas estão prisioneiras das suas histórias, dos arquétipos, né, que elas estão conectadas, das suas estruturas familiares. Né? Tá sem som? Veja aí se tem mais gente sem som. Pode ser que seja só você, Berenice, porque ninguém está reclamando aqui. Então veja que eu estou, mais uma vez, né, convidando vocês para o processo da autorresponsabilidade, gente, porque nós precisamos, o grande desafio humano, né, o grande desafio humano é a gente trazer responsabilidade para a gente, né, você investir em você. Ou seja, o que é que você pode fazer agora melhor do que você não está fazendo nesse momento? Entende? Ou seja, qual é o melhor, qual é o modo certo de fazer as coisas? Então, eu como sou um estudioso das tradições espirituais, né, o caminho do meio, né, o nobre caminho óptimo, né, que o Buda fala, ele diz, olha, não vá para os extremos, né, não entra nessa coisa de estar negando as coisas, né, nem também estar se deslumbrando por tudo, né. Regina, estudou comigo no atual, Regina, que legal, muito bom. Então, assim, é muito importante a gente cuidado para ir, né? Quando eu vejo as pessoas muito nos extremos, né? Na negação das coisas, ou seja, quando eu vejo as pessoas muito autoritárias, né? Eu sempre olho e vejo que ali tem uma criança, ou que foi muito mimada, né? Uma criança que foi muito mimada, ou seja, aquela criança que ela não aprendeu a ouvir não, né? Ou uma criança que muitas vezes também não foi reconhecida, né? E ela quer ficar num lugar, né? Ou seja, ela quer encontrar um lugar onde as pessoas se comportem como elas acham que é melhor. E aí ela vai atrair ela quer as pessoas exatamente que olhem para ela como se elas fossem um espelho, entendeu? E aí você vai ver que cada um está vivendo o seu desafio interior. Por isso que é muito importante a gente estar olhando para o nosso passado, para a nossa história, ou seja, onde é que a nossa criança ferida, né? Onde é que a nossa criança ferida, ela está precisando de colo, ela está precisando de aconchego, ela está precisando de compreensão, ela está precisando de afeto, ela está precisando de valorização, e ela está precisando de limites também, né? Ela está precisando de limites. Hoje eu estava falando com uma pessoa que faz mentoria comigo, e eu estava orientando que ela fizesse a meditação da cura da criança interior, que tem no Ho Oponopono. Eu acho uma meditação muito linda. E ele trabalha, o Dr. Hugh trabalha com a perspectiva de que a mente subconsciente funciona como se fosse a mãe, né? É a mãe que dá limite, a mãe também que dá colo, a mãe que dá amor, que dá afeto, né? E o subconsciente é a criança, né? É a criança. E hoje a gente sabe, através da neurociência, que essa criança, que é o subconsciente, né? Se você deixar ele solto, ele governa a sua vida. Porque uma pessoa de 35 anos ou mais, a gente desde que a gente nasce, que nós estamos criando um pacote, um banco de dados, um arquivo, né? Um banco de dados. Tá? E aí nós vamos arquivando essas memórias, e à medida que a gente repete aquilo ali, que nós vamos cravando, batendo naquela mesma tecla,
convivendo naquele mesmo ambiente, né, lendo os mesmos livros, vendo os mesmos programas, né? Então a gente vai praticamente calcificando uma programação, e o subconsciente, para não gastar energia, ele automatiza aquilo ali. Da mesma forma que você aprende a dirigir, e aí você, quando entra no carro e bota a chave, o seu cérebro já sabe o que você vai fazer. Então a gente fica praticamente teleguiado por essas programações, né? Por essas programações subconscientes. E aí muitas dessas programações subconscientes, elas são programações de dor. Ou seja, de uma criança que não se curou, não é? De uma criança que não se curou. E aí, uma criança que está... E quando nós continuamos no estado, né? No estado infantil, né? No estado infantil, nós nos negamos a crescer. Então, as pessoas que reclamam, as pessoas que são muito autoritárias, enfim, as pessoas que são vitimistas, né? Que estão o tempo todo no estado de vítima, estão no estado de, muitas vezes, de apatia também, né? Então, muitas vezes, elas estão ainda no estado infantil, né? Então, é muito importante a gente trazer à mãe o consciente, que é esse 5% que a gente tem de capacidade criativa de transformar, de nos empoderar, é esse, né? Essa live será salva, Fátima, sim. Então, esse consciente, que é exatamente o córtex frontal, que os neurocientistas chamam de diretor geral, é aí onde a gente precisa nutrir ele, né? A gente precisa nutrir ele, precisa dar polimento nele, a gente precisa cuidar dele, a gente precisa investir, daí a importância de você investir em conhecimento que leve você a criar novos softwares, novos programas, tá? E aí você precisa polir, educar sua mente. Você precisa educar o programa, né? Você precisa educar o programa, porque senão você fica vítima do velho programa. Então, nós estamos sendo convidados, na verdade, para estruturar um novo eu, né? Uma nova identidade, né? Uma nova personalidade. Então, isso requer coragem, né? Isso requer coragem, isso requer a busca pela verdade, de, não, eu quero saber. Então, essa angústia de querer parar o mundo para descer, ela muitas vezes é uma angústia da nossa criança ferida, da nossa criança que está esperneando ali e está exatamente reclamando, está se queixando, e aí nós estamos precisando transitar, né, trazer a criança, aí onde o consciente diz, olha, isso faz parte, o mundo, apesar de estar muito caótico, ele nunca esteve melhor do que os velhos tempos. As pesquisas mostram que nós estamos evoluindo, apesar de tudo, apesar de às vezes parecer que a gente está no inferno, né? Apesar de tudo, toda essa pressão que a gente está sofrendo, né? Muitas coisas boas estão acontecendo no mundo, né? Então isso, às vezes as pessoas não entendem por quê. Porque você está direcionando sua mente só para os aspectos negativos do mundo. Então é importante que você pare e olhe para um desabrochar de uma flor, que você olhe, ouça o canto de um pássaro, que você olhe para a própria sabedoria que existe dentro de você, essa inteligência que habita cada um de nós, né? E aí nós precisamos focar nesse processo de uma compreensão, de uma evolução, ou seja, o mundo, né? Como eu disse na chamada dessa live, né? Se eu quero mudar o mundo ao meu redor, eu só tenho uma chance de fazer isso, né? No momento que eu... esse São Francisco aqui eu ganhei da Kátia Bortoluzzi, que é uma aluna nossa da comunidade, a querida Kátia, me mandou esse São Francisco lá de Brasília. Eu não conhecia São Francisco meditando, né? Foi ela que me deu. Então, gente, é desafiador, né? Porque nós estamos num momento de transição planetária, nós estamos num momento onde nós estamos saindo do materialismo arcaico, de uma visão arcaica do mundo, uma visão materialista, de uma visão de controle do mundo exterior, e nós estamos exatamente compreendendo que esse mundo exterior, né, eu posso mudá-lo a partir do momento que eu faço essa limpeza dentro de mim, que eu faço
que eu passo por uma alquimia interna. E aí onde está a beleza da vida, é onde está a beleza da criação, né? Porque foi exatamente isso que os grandes mestres nos ensinaram o tempo todo. Olha, você precisa, ou seja, Deus está dentro de você, a inteligência está dentro de você. E aí o Buda diz, olha, você precisa ter uma mente correta, você precisa ter um pensamento correto, você precisa ter uma ação na vida correta, né? Você precisa ter uma concentração correta, né? Então nós precisamos estar exatamente percebendo que a doença, né, o desequilíbrio, enfim, é exatamente porque as pessoas estão fora do seu eixo, né? Estão fora do seu eixo. Então nós precisamos buscar esse eixo, nós precisamos buscar o nosso lugar, né? Então Bert Hellinger fala, olha, veja se você não está veja se você não está ocupando um lugar que não é seu, né? Veja se você não está ocupando um lugar que não é seu na sua família, né? Enfim, né, na sua história, porque é importante que você busque essa plenitude, essa autenticidade, né? Deixa eu ver aqui o que a Sônia está dizendo. Um básico para a alma, essas palavras, professor, um questionamento. Tenho feito muito isso, direcionamento, olhar para o belo, que me dá prazer, mas algumas pessoas julgam como negação da realidade. Ah, mas aí você não tem como mudar as pessoas não, viu, querida? E não tenho ciência de tudo, mas escolhi olhar lições, só que às vezes chega um sentimento de culpa. Veja, não fique querendo mudar as pessoas não, porque isso aí não é possível. Não é possível, né? A nossa possibilidade, nosso limite está em nos mudar. Agora, quando nós mudamos, nós também arrastamos, nós mudamos a frequência do mundo. Nós impactamos as pessoas a partir da nossa mudança, entendeu? Então, no momento que você se conecta ao seu brilho interior, tem pessoas que não vão lhe entender, tem pessoas que vão lhe ignorar, tem pessoas que vão te chamar de louco. Olha, no começo da minha... No começo eu conto isso de vez em quando, sempre tem pessoas novas, né, assistindo as minhas lives, né? Quem é que está aqui pela primeira vez? Só para eu saber aqui, só para eu ter uma ideia, né? Quem é que está aqui pela primeira vez hoje? Que eu vou contar uma história que eu já contei outras vezes, eu não sei se mesmo as pessoas que já me conhecem já ouviram essa história, mas eu gosto de contar a história que é muito significativa. Quem está aqui diz eu. Quem está assistindo a live pela primeira vez aqui? Quem está aqui pela primeira vez? Só para eu saber, diz aí, eu. Que eu vou contar uma história que eu já contei em outros momentos, mas sempre tem pessoas novas e às vezes nem sempre estão vendo. Então, quem está aqui pela primeira vez diz eu. E eu quero dar as boas-vindas também para você, né? Esta semana fui presenteada por um amigo, um vídeo enviado por um amigo, me identifiquei imediatamente com a sua luz, vou me modelar, que legal. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, a Maria Chaida, Ariela, a Nutria Lenice, Joana. Então sejam bem-vindos, né? Quem mais aí está chegando pela primeira vez? Andréa Saraiva. Então sejam todos e todas bem-vindos. Aproveita, né? Quem está no YouTube, já assina o nosso canal, né? Você tem mais de 1.600 vídeos aí no nosso canal. Tem mais de 5.000 publicações no Instagram. Tem muito conteúdo aí de qualidade gratuito para vocês, né? Então, o que aconteceu, gente, é que em um momento da minha vida, eu participei de uma sociedade de educação que tinha mais de 30 sócios, eram 7 sócios majoritários, eu fazia parte, e eu fui escolhido como presidente dessa sociedade, o que me permitiu uma grande experiência de gestão de pessoas e de empreendedorismo, né? Então, foi uma experiência das mais ricas que eu já passei. E aí, isso me permitiu, foi exatamente quando eu estava estudando. Seja bem-vinda, Mara. Maria do Céu também, pela primeira vez, Maria do Céu. Seja bem-vinda. Então, foi exatamente isso que me levou a... Naquele momento, eu estava mergulhando na física, eu estava mergulhando na física quântica, né? E a minha vida estava mudando. Eu já tinha descoberto a homeopatia, eu estava num processo de cura, eu estava num processo de conexão muito intensa, né? De aprendizado, né? E aí foi quando eu resolvi vir estudando a educação transdisciplinar, ou seja, a educação voltada para o conteúdo
da vida, da transformação, de conhecer o que é essencial. Então, eu criei um projeto de educação holística e transdisciplinar, onde eu dava aula de física, né? Eu sou engenheiro eletrônico, mas deixei a engenharia para ser professor de física, que era a minha paixão. E eu também criei uma disciplina chamada Educação Holística e Transdisciplinar, onde eu dava 2 horas de aula por semana em cada turma, era no ensino médio e pré-vestibular. Eu mudei a forma das cadeiras, eu dava aula sobre espiritualidade, eu falava de felicidade, eu falava de amor, eu falava do medo, eu falava das emoções, então eu procurava trazer o que era essencial para as pessoas, né? Porque eu via que as pessoas estudavam para passar no vestibular, mas elas não se conheciam, ou seja, a essência do ser humano, a gente foi se distanciando de tudo isso, né? Então, meu trabalho foi enveredando por esse caminho da autodescoberta, de dizer, olha, vamos olhar para a nossa essência, vamos falar de felicidade, vamos falar de espiritualidade, vamos falar de sustentabilidade, vamos exatamente trabalhar. Se você está insatisfeito com o mundo, que tal você mudar para fazer o mundo melhor a partir da sua mudança? Porque eu via que simplesmente eu estar revoltado com as coisas e reclamando, isso não tornava o mundo melhor. Então eu precisava me aperfeiçoar naquilo que eu fazia, eu precisava ser uma pessoa melhor. Tá? E aí foi nessa época que tinha pessoas que estavam achando que eu estava ficando louco, né? Tem uma diretora pedagógica, anos depois que eu tinha encerrado, né? Que eu convenci os sócios, eu não queria mais continuar, né? Fui para o meu caminho, né? Com certeza, os alunos adoravam essas aulas, os pais, eu dava aula para no dia que eu juntava os alunos com os pais, assim, aulas, era uma coisa incrível, né? Foi uma experiência incrível. E aí, a Lielba, que era a diretora pedagógica, anos depois, quando eu já estava nesse caminho, fazendo palestras pelo Brasil, e dando cursos e realizando seminários, né? Meu trabalho começou a ser reconhecido. Ela tinha acho que era um sobrinho dela, que eles tinham feito um trabalho de epigenética, né? E eles tinham sido premiados na feira de ciência e tinham sido convidados para apresentar esse trabalho, acho que no Paraguai, alguma coisa por aí, né? E aí ela entrou em contato comigo perguntando se eu podia bater um papo com essas crianças e orientar eles no trabalho que eles iam fazer, uma apresentação internacional. Eu disse, claro, com o maior prazer. E aí eu recebi essa garotada lá no meu apartamento, né? Eram umas 5, 6 adolescentes, pré-adolescentes, né? Foi muito divertido, né? Eu gosto muito de lidar com jovens. E aí, naquele contato com a Lielba, foi que ela disse, olha, eu só agora que eu estou entendendo o que é que você está fazendo. Mas naquela época a gente achava que você estava pirando, estava enlouquecendo, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que um dos primeiros sinais de que você está evoluindo é quando algumas pessoas próximas de você vêm com essa conversa e dizem, olha, eu estou achando que você está ficando louco. Então, se você está bem ciente, convicto do você, então você dá um sorriso e diz, opa, estou no caminho certo. Porque a loucura para algumas pessoas é exatamente quando você começa a sair da caixa, entendeu? Quando você começa a se expressar, né? Ou seja, quando você entra nesse processo de conexão, né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é exatamente um convite para que você possa se conectar. Esse trabalho que a gente está fazendo na comunidade quântica, que nós estamos com as inscrições abertas agora, é exatamente para reunir pessoas em torno de ideal, né? Em torno do propósito. Está no caminho certo, né, Larissa? É isso aí. É importante você manter o foco, e aí essa coisa do propósito, né, que é exatamente onde você quer chegar, tá? E você precisa dizer isso todo dia para você, gente. Tá? Não se desvie, isso de você ficar... Por isso que eu venho recomendando às pessoas, gente, sai desses grupos aí de WhatsApp que só tem baboseira, só tem negatividade, né? Pare de ficar dando tanta atenção para o mundo, né? Porque isso vai lhe cansar. Isso vai lhe cansar. Você está cansado do mundo porque você está dando muita atenção ao mundo. Você está botando muita energia nas coisas negativas.
Você está deixando de se contaminar pela negatividade, entendeu? Então, o que você precisa não é ir atrás das coisas, é deixar que as coisas venham atrás de você. E isso acontece a partir do momento que você, tomando autoconsciência, você para simplesmente de se incomodar com as coisas e diz, olha, deixe que as pessoas estão vivendo as suas próprias angústias. Como Jesus dizia, não fique perdendo tempo se angustiando com o dia de amanhã. O dia de amanhã já traz as suas próprias angústias. Né? De que adianta você se preocupar? Né? Isso vai mudar, né? Isso vai mudar alguma coisa, a sua preocupação, a sua angústia, o seu estado de lamúria, de vitimismo? Isso vai o quê? Vai piorar a sua vida. Isso vai transformar, vai exatamente levar a esse estado de dizer, pare o mundo que eu quero descer. Né? E aí nós precisamos dizer, deixa o mundo seguir o seu fluxo, porque sempre foi assim. Nós vivemos, a humanidade sempre passou por crises, né? Sempre passou por grandes transformações, e as pessoas que fizeram a diferença no mundo foram as pessoas que olharam para dentro dela, ignoraram a confusão, e elas disseram, eu vou fazer aqui, eu vou realizar o meu sonho, eu vou mostrar que o meu sonho é possível. Né? É a entrega e o desapego, Ariela, exatamente. Né? Porque você já imagina, né, um indivíduo como Mahatma Gandhi, né, um indivíduo franzino de pouco mais de 1,50 m de altura, né, que derrotou o Império Inglês, né, derrotou o racismo. Ele começou o trabalho dele na África do Sul, já se contrapondo à questão do racismo, e ele vai para a Índia, e ele prega a não violência. Ele vai para uma das maiores nações do mundo, e ele vai convencer os indianos a não usarem da violência como uma estratégia para derrubar os seus inimigos, que era o maior império armamentista do mundo, era o Império Inglês naquela época. Aí eu imagino, de onde é que o Gandhi tirou isso? Né? Isso é uma convicção muito grande, né, de que a força não está na violência, está na não violência. Então ele conseguiu convencer os indianos, né, a seguir, que era o caminho, era o propósito dele. Ele disse, não, eu não vou, o meu trabalho é da não violência ativa, né, é a não violência ativa. Né? Então é a busca pelo propósito, é a busca pelo amor, que é exatamente o que os grandes mestres nos ensinaram, todos eles nos ensinam. E aí quando eu vejo muitas pessoas nesse caminho do ódio, da exclusão, eu vejo que isso não... Por isso que eu digo para as pessoas, olha, gente, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Os ditadores, eles estão com os dias contados, entendeu? Não dá certo, porque eles são crianças feridas, né, que estão querendo impor a realidade para as outras pessoas. Isso não vai dar certo. Você não tenha dúvida, é só questão de tempo, porque, assim, nós estamos em busca de uma liberdade, mas não uma liberdade que é a libertinagem, é a liberdade onde eu exerço o meu direito de existir, mas eu expresso isso através do amor, eu expresso isso através da inclusão, e não da destruição, não através do ódio, entendeu? Então é uma questão de você dar um salto quântico em sua vida, é o tema do meu livro, né? Então isso requer uma mudança de releitura, uma releitura interior, onde você se autoconvença, né? Você se autoconvença que é possível viver a vida de uma maneira completamente diferente, né? E aí sim, né? É aí onde você tem que ter a coragem, por isso que a frequência da coragem de 200 Hz é um divisor de águas, né? Porque você precisa ter essa coragem de simplesmente dizer, olha, eu vou seguir aquilo que toca o meu coração, né? Eu vou seguir aquilo que impulsiona, que me faz uma pessoa melhor. Eu não vou seguir o caminho da boiada, que todo mundo está agindo de uma determinada maneira, né, porque é exatamente porque estão sendo levados, dominados pelos impulsos subconscientes. Joana, eu não sei a próxima turma do coaching quântico, né, nós realizamos agora, mas eu tive uma notícia muito boa aqui. Hoje, aqui em Pernambuco, o governador liberou eventos como esse que eu faço para até 300 pessoas. Então, em breve, eu vou estar fazendo vou voltar a fazer evento ao vivo aqui em Pernambuco. Aconteceu isso hoje, decreto estadual, evento até 300. Claro, fazendo evento, aquela coisa, as pessoas de máscara, as distâncias regulamentares, aquela coisa, respeitando, mas eu vou voltar, eu estou querendo fazer uma imersão
ao vivo no meu livro. Eu estou querendo fazer um trabalho em contato com a natureza, né, trazendo a questão da medicina da floresta, né, que um dos capítulos do meu novo livro, O Poder da Autocura, é a medicina da floresta, né. Então inclusive eu fui chamado pela prefeita Fábia Richter, né, que fez uma mudança lá no Rio Grande do Sul, né, usando a vitamina D3, e vou dar uma entrevista para ela na próxima sexta-feira. Depois eu passo para você. Essa entrevista de rádio certamente vai ser passada no Instagram também, não? Lília, por que meus relacionamentos não fluem? Sempre é uma conexão e de repente tudo acaba. Já considerei e muito mudou, mas ainda há alguns padrões. É pesquisar, é olhar para a história, né? Não dá para a gente ter uma resposta pronta, porque a gente precisa conhecer a pessoa na profundidade. Por isso que esse trabalho da comunidade quântica, eu posso apoiar as pessoas, né? Esse trabalho da comunidade quântica é um trabalho que durante um ano, nós temos um grupo fechado no Facebook, você pode me fazer perguntas, nós temos também atendimento, uma aula com atendimento terapêutico todo mês, nós temos prática de meditação, nós temos também, todo dia você recebe um conteúdo novo meu, né? Então, assim, você recebe uma biblioteca de novos, o que eu chamo de uma Netflix quântica, e tem ali o meu apoio. Então, essa é uma possibilidade. Eu tenho uma mentoria quântica para atender pessoa 1 a 1, para quem quer se aprofundar, em 10 sessões. É um outro trabalho que eu faço, né? E tenho também o coaching quântico, né? Ou seja, tem muitas possibilidades. Meu trabalho, eu tenho muitas frentes. O coaching quântico é um trabalho que eu já apresentei em 7 países e recomendo muito quem não fez ainda, que quando tiver a próxima turma participe. A Larissa está perguntando, você acredita na mudança do curso da crise climática? O que podemos fazer para ajudar? Isso aí é uma coisa que há muito tempo vem acontecendo, né? Há mais de, acho que uns 15 anos atrás, eu conheci um alemão que trabalhava, né, com ecologia profunda, né, e nós nos conhecemos aqui em Recife. Ela veio fazer um trabalho, eu participei de um trabalho com ela, e houve uma identidade muito grande do meu trabalho com ela, e nós fizemos palestras juntos, inclusive, né. Então, eu li muito sobre isso, James Lovelock, né. Então, isso é um tema que me interessa muito, essa questão da sustentabilidade, porque eu falava disso já lá nesse programa que eu fiz de educação holística. Um deles era sustentabilidade, tá? Então, nós precisamos, né? Nós precisamos trazer isso para a pauta do dia, né? Porque isso lá no meu livro, Larissa, você vai ver que as pessoas não estão percebendo isso, né? Quando eu vejo, por exemplo, essa grande mídia, né, do agro é pop, né? Então as pessoas, assim, é muito lindo essa coisa da agroindústria, parece ser muito lindo, mas também é muito destrutivo, né? É muito destrutivo porque nós estamos destruindo a floresta, nós estamos destruindo a inteligência da floresta. Inclusive, a entrevista que eu vou dar a Fábia Richter vai ser sobre a medicina da floresta. No meu livro eu falo muito sobre isso. Como os agrotóxicos estão destruindo as pessoas, estão matando as pessoas, estão matando o solo, estão envenenando os nossos rios, né? E nós estamos ainda muito desconectados. Agora, tem também muita gente no mundo fazendo trabalhos, né? A medicina da floresta, ela vai nascer no Japão, né, com o banho de floresta, do Dr. King Lee, pesquisa científica avançada. Na Europa está havendo muitos estudos, nos Estados Unidos está havendo muitos estudos, né? Eu sou um dos pioneiros aqui no Brasil a falar desse assunto. Então, nós estamos precisando viver em comunhão com a natureza, né? Então, o que eu venho defendendo, né? O que eu venho defendendo já há algum tempo é exatamente que a gente precisa mudar os currículos escolares, a gente precisa olhar para a natureza, como é que a natureza faz, porque é ali onde está. No meu livro eu mostro, tem um pesquisador italiano mostrando que a forma como as plantas se comunicam é a forma mais sustentável que pode existir. É a forma de mais sabedoria. Então, tecnologias, software, robôs estão sendo criados a partir da inteligência das plantas, os fungos. A inteligência dos fungos é uma coisa espetacular, gente. E é toda uma lógica de cooperação. Toda a natureza trabalha cooperando, entendeu? Então, a gente precisa
voltar para essa base. Todo o nosso corpo trabalha cooperando. Tá? Então, assim, é importante a gente perceber também que essa desconexão, né, essa desconexão com a natureza, né, com esses princípios básicos, onde nós, essa coisa da busca do lucro a qualquer custo, entendeu? É ainda um estado ainda de sobrevivência, é um estado ainda, é um capitalismo grosseiro, né, um capitalismo grosseiro. Então, tem pessoas que já estão trabalhando o chamado capitalismo inteligente, que é exatamente você pode ganhar dinheiro, mas você não precisa destruir a natureza. Você não precisa deixar as pessoas doentes, né, a vida toda, como fica a loja da indústria farmacêutica. Então, o meu trabalho, ele é um trabalho, né, que está voltado exatamente para isso, para trazer essa autoconsciência, né, essa autoconsciência para as pessoas, de sua responsabilidade, né, porque as pessoas estão morrendo envenenadas dentro das suas próprias casas com tantos venenos, né? Então, assim, a gente precisa, sim, olhar para essa dinâmica, né? Essa dinâmica, né? O filme Fungos Fantásticos, eu recomendo a todos que estão aqui assistindo a nossa live, assistam esse filme, porque no meu livro eu falo muito dos fungos, mas eu não sabia que é muito mais além, né? É muito mais além, e já está avançando as pesquisas nos Estados Unidos, então houve uma reviravolta no mundo, percebendo o poder de cura, né, dos fungos, né, dos cogumelos. Então está havendo uma mudança na medicina em cima disso. Então, gente, está acontecendo revoluções silenciosas, que muita gente não tem ideia do que está acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo, né? Por isso que essa rede que a gente cria, né, essa rede que a gente cria dentro da comunidade toda semana tem um filme novo que a gente indica, né? Tem dicas ali, enfim, do que está acontecendo de bom, a gente está compartilhando. Então é exatamente isso, né? A comunidade quântica é um chamado, né? Se você não se inscreveu ainda, até quinta-feira a gente está com as inscrições abertas dessa nova turma, né? O link está no meu perfil, tá? E você pode se inscrever agora em até 18 vezes no cartão. A gente abriu, né? Ou no cartão não, a gente abriu no boleto, porque tinha pessoas dizendo que estava com problema no cartão. Lilia, para entrar na comunidade, você vai lá no meu perfil, tem um link da comunidade, você pode se inscrever diretamente lá, né? Então, você tem um ano, você vai ter um ano de acompanhamento, você tem um grupo do Facebook fechado, onde ali você pode interagir comigo, você pode me fazer perguntas, né? E nós vamos exatamente estar nessa busca, nesse caminho evolutivo. Atendimentos terapêuticos, eu estou querendo sempre criar, hoje à tarde nós fizemos, né? Nós fizemos uma roda, um bate-papo com as pessoas já que se inscreveram, né? Então, é criar ambientes seguros. A ideia da comunidade é criar ambientes seguros, ambientes evolutivos, ambientes voltados para a cura, para as curas naturais. Larissa, curso presencial vai ter em breve, viu? Vai ter em breve, porque com essa, pelo menos aqui em Pernambuco, eu vou estar fazendo, né? Quem sabe vocês não aproveitam e vêm conhecer aqui ó, as praias do Nordeste, que são lindas, né? Em breve eu vou estar realizando alguma coisa aqui, né? Nos outros estados, eu vou ver a dinâmica dos outros estados, porque aqui em Pernambuco abriu hoje, abriu para eventos a partir de hoje, né, com 300 pessoas, eventos desse tipo que eu faço, entendeu? Então, já é uma coisa legal, né? Então, assim, claro, você tendo aqueles cuidados todos, mas aí pelo sul, pelo sudeste, eu vou ver como é que está a dinâmica, né? Vou ver as pessoas que organizam eventos para mim também, mas eu vou começar a preparar. O nome do filme são Cogumelos Fantásticos, são fungos fantásticos, né? Deixa eu ver aqui. Fungos fantásticos, eu acho que é. Fungos fantásticos, né? Simone, Rio Grande do Sul tem pessoas, tem até a nossa amiga aqui do Rio Grande do Sul, que eu dei uma aula recentemente, o pessoal da numerologia, né? Acho que ela está aqui, a Cristina, né? Cristina disse, pode organizar. Eu vou ver as pessoas, porque eu estava com vários eventos marcados, então eu vou ver como é que isso está, essa dinâmica nos outros estados, e vou começar. Foi liberado também na Paraíba, né? No Piauí, eu estava já era uma das rotas lá em Teresina, viu, Joana?
Tinha um empresário amigo meu que já participou de vários eventos, eu estava com data, estava tudo organizado no Piauí. Então, eu vou retomar o contato com ele no Maranhão, né, em Sergipe. Eu ia para algumas cidades, algumas capitais que eu não tinha ido ainda, né? Então, essa era a ideia. Então, São Luís, né, Maceió, né, Fortaleza, Aracaju, Teresina, essas cidades eu não tinha ido ainda, então eu estava fazendo um roteiro novo para contemplar essas cidades, né? Mas, assim, os lugares que eu vou mais, assim, é exatamente Sul e Sudeste, né? No Rio Grande do Sul eu já fiz, eu acho que 2 vezes, se eu não me engano, né? O coaching, quando foi? No Rio Grande do Sul, eu já fiz 2 vezes lá no Rio Grande do Sul. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul que está aí, fiquem na expectativa que a qualquer momento... Larissa, Goiânia, eu não levei o coach quântico, eu preciso de alguém que organize. Tem um público bom em Goiânia também. Se você souber de alguém que organiza, não sei se você tem essa experiência de organização com evento, mas se tiver alguém que tenha, porque eu preciso de alguém que me dê um apoio na cidade, entendeu? Então, se tiver alguém que trabalhe com evento, você entra em contato comigo, que eu vou agora, com essa reabertura, eu vou começar a reagendar essas possibilidades, porque está mais de um ano que eu não viajo, né? Para quem vivia batendo perna pelo mundo, eu realmente tô com saudade, né? Então, vamos lá, né? Você pode organizar? Então tá, a gente conversa sobre essa possibilidade depois, a gente conversa sobre essa possibilidade. No Rio de Janeiro já fui, no Rio de Janeiro o coach quântico eu fiz 2 ou foi 3 vezes no Rio. São Paulo, acho que foi o lugar que eu fiz mais, mas no Rio de Janeiro eu fiz no mínimo 2 vezes, né? Então, gente, é essa busca, a comunidade é esse encontro de pessoas voltadas para a evolução. Então, eu recomendo demais, se você está em busca de um lugar seguro, que você possa participar da comunidade quântica de evolução e autocura, entre em contato. Já fomos 3 vezes, né, Laís? Foram 3 vezes, Já fiz o coach quântico 3 vezes no Rio. Então, Minas também, acho que já fiz 2 ou 3 vezes. Então, por isso que eu estava indo para alguns lugares que eu não fiz ainda. Não, foi 2 vezes, Sampa 3 vezes e Rio 2 vezes, é isso mesmo, ok. Então, nós estávamos exatamente indo para alguns lugares pela primeira vez, né? Goiânia, não fui, eu fui para Brasília, mas não fui para Goiânia ainda. Eu fui para Goiânia no um evento meu, que era Desperte Sua Vida, Transforme Sua Vida Quanticamente, né? Tá com, acho que mais de 10 anos que eu fiz esse evento em Goiânia. Fiz uma vez só, mas o coaching quântico ainda não. Quem sabe a gente possa aí fazer isso aí, né? Com a Larissa organizando. Então, gente, essa é a ideia. A ideia dessa live é exatamente trazer para você essa possibilidade de conexão, né? Essa possibilidade de expansão, essa possibilidade de autorresponsabilidade e entender que você está aqui para cuidar de você está aqui para evoluir, né? E você não vai evoluir se você estiver olhando, jogando sua energia no quintal do vizinho, entendeu? Se você estiver direcionando toda a sua energia para as angústias do mundo, para as loucuras do mundo. Tem muita gente desconectada, né? Tem muita coisa acontecendo, um nível de desconexão brutal, de muito ódio, de muita mentira, né? Então, assim, se você de repente coloca a sua energia na loucura do mundo, essa energia você vai drenar a sua energia, né? Então, a grande questão é essa. Então, quando nós estamos nessa angústia de para o mundo que eu quero descer, é porque você está botando sua atenção no mundo, está deixando de colocar sua atenção em você. Então, vai lá fazer o teu melhor, vai lá, investe em você. Aproveita todas as crises, aproveita a doença, aproveita o acidente, aproveita a perda, aproveita seja lá o que for que você está participando. Então, aproveita esse contexto para que você possa ter aproveito disso no sentido de melhorar a tua experiência, entendeu? De fazer melhor. Porque a gente começa a olhar para muitas loucuras que estão acontecendo, essa coisa da mentira mesmo, né? Isso é uma loucura, né? Isso é uma coisa muito séria, isso que está acontecendo. Entendeu? Por isso que eu digo, saia de grupo. Onde tiver mentira, saia de perto, entendeu? Porque você vai estar se contaminando. Você vai afetar a sua frequência, você vai ficar doente.
né? E assim, se você entra nessa disputa, nessa vibração, é uma vibração doente, é uma vibração de medo, onde as pessoas ficam querendo dominar as outras pelo medo, né? O autoritarismo, a imposição de ideias, a exclusão de quem pensa diferente. Isso não funciona, gente. Isso não funciona, é uma forma arcaica, né? Exatamente, é a forma arcaica de querer conviver impondo, né? Impondo goela abaixo aquilo que você acredita e excluindo quem pensa diferente. Isso não funciona, isso não dá certo. Então, a gente precisa voltar para o nosso campo de lucidez, elevar a nossa vibração para que a gente se proteja, né? Para que a gente se proteja e que a gente possa irradiar em torno de nós aquilo que faz sentido, aquilo que toca o nosso coração. Porque todos nós, né, somos guiados pelo coração. Então, mesmo as pessoas que estão nesse campo das mentiras, do ódio, ela tem esse campo de sensibilidade, entendeu? Então, simplesmente quando a gente não entra, não se deixa, né, guiar por essa vibração tão baixa, né, nós vamos poder afetar esse campo, nós vamos destruir esse campo de ódio através do amor, entendeu? Então, é muito importante que a gente tenha clareza, porque eu não estou inventando a roda. É isso que Jesus ensinou, é isso que Buda ensinou, é isso que a ciência está dizendo, né? Ou seja, você não vai, né? O ódio é o ego, é exatamente o programa autodestrutivo imperando, entendeu? Então você precisa sair disso. E aí quando você sai disso, você consegue, né? Você consegue expandir para que outras pessoas também tenham coragem de sair, entendeu? E não fique ali não fica ali nessa roda da loucura, da mentira, da ignorância, entendeu? Então, assim, é um momento muito louco que a gente está vivendo, então a gente precisa se proteger para que você não queira deixar o mundo, né? Por isso que tem tantos suicidas. Porque se você entra na loucura do mundo, entendeu? Você vai se contaminar, você vai ser exatamente, sua energia vai ser drenada, e aí você simplesmente vai perder a sua capacidade criativa, porque você vai entrar numa competição. Então, o que está acontecendo é muita competição, e aí quando você entra na competição, você deixa a sua energia, a energia da criatividade se esvai, né? Então, é muito importante, né? Em relacionamentos amorosos, familiares e amizades, devemos nos afastar quando a energia não é boa ou tentar a mudança. Eu acho que quando existe amor, é importante que você faça o que for possível, mas tem que ver se está havendo sintonia, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas estão dentro de relações que são... Ontem eu falava sobre isso, uma pessoa, numa aula que eu dei aí no Zoom essa semana, uma pessoa que participou, né, que vai participar da comunidade, ela estava exatamente dentro de um relacionamento desgastado, né, e ela estava me perguntando o que fazer. Eu digo, primeiro você tem que ver se existe amor. Então, se existe amor, é necessário que você invista, né? Mas você precisa ver se você não está dentro de uma relação que acabou. Às vezes as pessoas estão dentro de relações que acabaram. E elas estão vivendo na relação apenas por problema de dependência emocional, de codependência, né? Então, quando não há respeito, né? Quando não há mais liberdade, quando não há sintonia, porque o que acontece nas relações, às vezes, é que as pessoas perdem completamente a sintonia, você não consegue nem conversar mais com a pessoa não acredita no que você vê, né? Você está o tempo todo se movimentando no sentido, e as pessoas estão, né, não conseguem ver. Então, a primeira coisa é não perder tempo convencendo as pessoas, não vale a pena perder tempo, né? E segundo, faça a sua mudança, né? Invista na sua mudança, sem querer convencer as pessoas que o que você está fazendo é o melhor, porque cada um está vivendo a sua vida, né? E aí você vai observar esse contexto, se existe possibilidade de comunicação com respeito, né? Porque é muito importante que as pessoas também não nutram relações abusivas, né? De simplesmente dependência emocional. Às vezes, relações familiares estão tão desgastadas que é melhor você se distanciar um pouco e se comunicar com as pessoas à distância, sem palavras, porque muitas vezes as relações se desgastam tanto que você não consegue mais ter diálogo, né? Então, às vezes, o distanciamento, ele é saudável, né? Porque
o amor, ele pode se manter mesmo à distância, entendeu? E aí, quando a proximidade está gerando um nível de desgaste, de embate, de disputa, de competição muito grande, essas relações tendem a ficar, às vezes, até relações violentas mesmo, né, de agressividade. Está acontecendo muito isso nos dias de hoje. Então, cada caso é um caso, na verdade. A gente tem que olhar com atenção, mas precisamos ver se há sintonia e se há respeito. Porque nas relações a gente precisa existir respeito às diferenças, né? E a gente vive num mundo hoje de muita intolerância em relação à diferença. Então, isso é uma coisa que não dá para a gente ter uma receita, porque cada caso é um caso, você tem que analisar detalhadamente as questões sistêmicas que cada um está vivendo, os desafios que cada um está vivendo, para a gente ver se aquilo faz sentido ainda ou não. Mas realmente é uma coisa muito pessoal, e eu recomendo sempre a busca de uma constelação familiar para ter uma compreensão melhor, né? Mas olha também para o seu coração e olha se existe ainda sintonia, né? Se existe possibilidade de sintonia, se existe respeito e se existe vontade, né? Vontade de crescer, porque às vezes quebra esses laços, eles simplesmente se quebram e as pessoas ficam juntas apenas por teimosia, às vezes, né? Elas ficam juntas por teimosia, mas assim, perderam completamente o vínculo entre si. Então, mas isso é uma coisa que é complexa e não dá para dar uma receita para todo mundo. Cada um tem que se olhar, cada um tem que olhar para a sua vida, tem que ver onde quer chegar, que tipo de companhia você quer também, né? E também o nível de amor que ainda existe, que vale a pena investir nas relações, sejam relações de amizade, sejam familiares, sejam relacionamentos afetivos. Isso aí é o grande desafio humano, né? Mas as relações é que nos movem, né? As relações é que nos movem. Quanto mais a gente busca relações mais íntegras, mais verdadeiras, mais afetivas, mais amorosas, mais dignas, respeitosas, mais a gente cresce, né? Se as relações são relações mentirosas, são relações invasivas, são relações que não há respeito, essas relações, elas são altamente destrutivas, né? Elas são altamente destrutivas, e aí é importante olhar para isso, para que você não esteja sendo vítima, né, de alguns programas de autossabotagem que mantêm, às vezes, as pessoas infelizes, né? Simplesmente por conveniências. Existe muito isso, é uma coisa impressionante, infelizmente existe. Mas isso faz parte também do aprendizado de cada um, né? Então, por isso que não tem uma receita, não há uma receita de bolo, né? Então é isso aí, gente. Como eu falei, as inscrições para a comunidade quântica de evolução e autocura estão abertas até essa quinta-feira. Nós estamos recebendo as novas pessoas. Vocês, ao se inscreverem também, né, nós ainda estamos com a promoção do nosso livro, né? Ao se inscrever, você recebe o livro Pontos de Mutação na Saúde, volume 3, né, com grandes celebridades do mundo da ciência, né? Você vai receber esse livro aí, além, né, de mais de 1.600 vídeos, né, do Despertar Quântico, onde todo dia tem um vídeo ali de 5, 6 minutos, onde você tem conteúdos exatamente para elevar, né, para contribuir para elevar a sua vibração, né? Então é exatamente isso aí. Entre em contato conosco, Laís está colocando, e agora nós estamos com o boleto já parcelado em até 18 vezes, se você tiver com problema do cartão, entre em contato conosco, nossa equipe. No cartão você pode parcelar em até 12 vezes, né? E no boleto você pode parcelar em 3 vezes, em 6 vezes, em 9 vezes, em 12, em 15 e em 18. É de 3 em 3 meses. Você pode escolher a modalidade, né? E você vai ter esse nosso apoio, nosso acompanhamento aí durante um ano, tá? Então, alguma dúvida, alguma pergunta mais que vocês queiram fazer? Me digam se tiver alguma pergunta que seja relevante, que alguém queira fazer, eu estou à disposição de vocês para alguma dúvida maior. Quero saber se ficou claro, né? O Despertar Quântico já faz parte das minhas manhãs, né, Eliane? Que legal, muito bom. Né? A Eliane participou conosco do coaching quântico lá em São Paulo, né, Eliane? Você com o seu marido que passou por um processo de cura incrível e você também, né? Então, não vejo a hora da gente poder voltar realmente a esses eventos ao vivo, gente.
Mônica Maria está dizendo, o problema é que as pessoas acham que podem mudar o outro ao seu jeito e ninguém muda ninguém. Não dá certo, não. Você querer mudar as pessoas, não dá. Você já conseguiu mudar alguém? Você já conseguiu? A gente vê com os filhos, não tem, né? A gente precisa respeitar, né? Agora nós podemos influenciar. Nós precisamos, né? Qual é a sua pergunta, Cleusa? Eu não vi. Onde é que está a sua pergunta, Cleusa? Vou procurar, Cleusa está dando. É a minha pergunta, eu não vi porque eu não estava... Se puder fazer de novo a sua pergunta, eu não vi não, Cleusa. Realmente eu não vi sua pergunta. Não sei qual é a sua pergunta. Se você puder fazer de novo. Quando a gente muda, muda tudo. É exatamente isso. Essa é a questão principal. A mudança está em nós, né? Então, quando você estiver nessa angústia de pare o mundo que eu quero descer, olhe para você. É um momento de resgate. É um momento de você dar a mão para você, entendeu? Dá a mão para você. Dê a mão para você e use o caminho do seu coração. Tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui, né? Maripê está dizendo, despertar quântico realmente nos desperta. Esse é o objetivo do Despertar Quântico, todo dia uma mensagem nova, todo dia uma mensagem para levar você para dentro de você, é isso que nós estamos precisando. Então, eu aguardo, como entra no grupo do Facebook, você já se inscreveu na comunidade? Se você já se inscreveu na comunidade, é só você falar com Laís. Normalmente, quando você se inscreve, você recebe um link automaticamente para entrar no Facebook. Mas entre em contato com a nossa equipe, com a Laís, que ela coloca você lá diretamente. Você vai receber um link do grupo para você fazer o pedido e a nossa equipe aceita, tá? Se você já está na comunidade, tá bom? Já respondeu a pergunta, né, Laís? Bom, eu não tinha visto. Ela tinha feito a pergunta e eu não... Achei que não tinha visto, né? Acho que o despertar é uma forma de mudar o outro, né? Quando a gente desperta, a gente influencia o mundo em torno de nós. Então, a melhor forma de você mudar o mundo... quem ganha a imersão, quem compra a imersão ganha um mês, exatamente. A imersão do livro ganha um mês na comunidade. E aí você lá dentro do grupo da imersão fala com a Laís que ela vai te orientar. Ela já deve ter falado com você, pelo que eu entendi aí. Gente querida, então fiquem bem, né? Quem tomar a decisão de participar da comunidade, né, será um prazer receber vocês por lá. Um grande abraço e vamos melhorar o mundo. Vamos melhorar o mundo com a nossa transformação, né? Vamos fazer o nosso melhor para que a gente possa transformar esse mundo, possa entender, né, toda essa mensagem do Criador que criou tantas coisas belas, né? Nós possamos construir mais, né? Para que a gente possa também inspirar mais as pessoas a quererem ficar no mundo. Vamos em frente. Um grande